Apocalipse capítulo 8, do 1 ao 13, nos diz a palavra de Deus. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. O segundo anjo tomou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então eu vi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Amém. Irmãos, nós iremos meditar sobre o seguinte tema: esperança em um mundo em desordem. Por mais que nós tenhamos um mundo ainda organizado, funcionando, mas esse mundo não é como o estado original. Esse mundo já não é mais a mesma coisa. Esse mundo já não é mais o mesmo há muito tempo. E nós vamos percebendo, cada passo, cada ano que vem, nós vamos vendo que as coisas vão ficando de mal a pior. E nós vamos ver aqui, nesse capítulo 8, algo mais específico a respeito da criação. Algo mais específico a respeito da terra. Nós vimos anteriormente algo mais no céu. Nós vamos ver hoje algo mais na terra. Dos decretos de Deus, do livro que foi tomado pelo Cordeiro, que se achou digno, e quando começou a abrir os selos, nós podemos ver que os atos redentivos de Deus, os decretos redentivos, foram dados ao Cordeiro para que ele governasse. E há muitos acontecimentos envolvendo todo esse processo. E aqui nesse capítulo 8 nós vamos ver algo mais específico.
Algo que nós podemos perceber no avanço do relato do Apocalipse revelado ao apóstolo João é que há um destaque das 7 igrejas, do capítulo 1 até o capítulo 3, depois os 7 selos do capítulo 4 até o capítulo 7, e agora teremos as 7 trombetas, que vai desse capítulo 8 até o capítulo 11. E nós temos uma estrutura de 4, 2, 1. Nós vamos ver aos poucos, tá bom? Pela graça de Deus. Então, esse capítulo 8 nós vamos ver da seguinte maneira. Do versículo 1 ao 6, o silêncio no céu. E do versículo 7 ao 13, nós vamos ver o juízo sobre a terça parte da criação. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, diz o versículo 1, houve silêncio no céu cerca de meia hora. O que nós podemos ver nesse versículo 1 é que os números são simbólicos. Os números não trazem uma exatidão. Não fala de algo específico. Quando fala de cerca de meia hora, é mais uma vez mostrando que as numerações são aproximações. Então, aqui, cerca de meia hora é se referindo a um curto período de tempo. E durante esse curto período, houve o quê? Um silêncio no céu. Esse silêncio pode ser entendido como um momento não em que houve uma paralisia, algo parado, mas o silêncio aqui pode indicar algumas coisas. Esse silêncio pode indicar a destruição dos inimigos de Deus e da igreja. Esse silêncio pode se referir à calmaria do descanso dos salvos. O momento em que os inimigos de Deus são silenciados e o momento que a paz reina entre o povo de Deus. Esse silêncio é o que completa o que foi dito anteriormente. Porque foi visto no 6º selo não somente a destruição do povo inimigo, mas nós vimos no capítulo 7 um desfecho maravilhoso. O povo de Deus reunidos na presença de Deus. Nós vimos um final de todas as coisas, onde estaremos reinando com Cristo para sempre. Como diz no versículo 16 e 17 do capítulo 7, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Nós vimos um final de triunfo, de vitória, em que todas as nossas necessidades serão saciadas para sempre. Para sempre. As nossas necessidades terrenas, físicas, do aqui, como também as nossas necessidades espirituais, da nossa conexão com Deus para sempre finalizada. E quando nós vemos o final, o que pode acontecer mais, depois do final? O que pode ser visto a mais? Então logo nós não podemos entender que Apocalipse, por mais que esteja numa sequência em seu relato, em sua escrita, não foi feito para lermos na sequência como se os fatos fossem acontecendo na sequência aqui. Porque nós não teríamos um final feliz e na sequência no capítulo 8, destruição. Um mundo em desordem. E nós necessitando ainda de esperança. Em meio ao caos deste mundo. Não faria sentido. Um final feliz e logo uma bagaceira. Muitas coisas ruins acontecendo na sequência. Então, nós temos aqui esse silêncio.
cerca de meia hora, um breve tempo, apontando para um recomeço da história. De acordo com a descrição de João, do que ele viu. Então nós temos um recomeço da história aqui. É mais uma sessão. E esta é a terceira sessão. Repetindo, como eu já falei para os irmãos, mas essa é a terceira parte, né, das 7 histórias contadas do começo ao fim, a história da redenção de Deus, resgatando um povo e destruindo todo o mal. Então houve esse silêncio. E aí no versículo 2 ele diz: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Nós vemos algo aqui, uma reunião de anjos para executarem alguns acontecimentos. Nós vemos uma formalidade, nós vemos uma organização, nós vemos um preparo para as coisas que tinham que acontecer e que acompanham a história da redenção de Deus. Não são fatos do fim, mas são fatos desde o começo até o fim deste mundo. E aí, diz no versículo 3 que veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. Esse incensário, de acordo com o Antigo Testamento, era uma peça, um dos utensílios de culto a Deus, de rituais a Deus. Era uma peça usada para oferecer aroma a Deus. Então era algo que era feito para que trouxesse uma fumaça, e essa fumaça fosse algo que representasse um perfume a Deus. E tem toda uma simbologia do ritual. E aqui aponta, para as orações do povo de Deus. Existe essa conexão espiritual, esse simbolismo. Nós vamos ver isso aqui de maneira mais específica. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Os santos aqui se referindo aos crentes, aos cristãos. Irmãos, nós somos chamados de santos. Ainda que não entendido de maneira de que nós somos os perfeitos, mas os separados, o povo de Deus. Orações dos santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, há meio que aqui um símbolo de um oferecimento a Deus das orações diante de sua presença. Aí diz no versículo 4 que da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Podemos entender como pedidos, intercessões, clamores, ações de graças, a gratidão do povo de Deus, tudo sendo oferecido a Deus. E aqui apontando como um incenso, uma fumaça, um perfume, algo que é agradável, apontando para uma realidade de que Deus se agrada de nossas orações, de que Deus recebe as nossas orações, de que as nossas orações agradam a Deus. Irmãos, isso aponta para algo maravilhoso. Vejamos o que diz no versículo 5, que o anjo tomou o incensário e encheu-o
do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Nós vemos um reinício das questões dos atos redentivos de Deus. Nós vemos uma conexão entre Deus e o seu povo, estabelecida através das orações, um relacionamento íntimo. E nós podemos perceber algo aqui, que os trovões que vão até os terremotos, esses relâmpagos, todos esses eventos que causam medo, apontam para o poder de Deus, ou uma resposta, uma resposta de Deus, uma ação poderosa de Deus como resposta às orações do seu povo. O que nós podemos perceber é que nós temos um Deus que não somente ouve o seu povo, que não somente se agrada do seu povo quando ora, mas um Deus que responde. Irmãos, não tenham dúvidas disso. Nós temos um Deus que responde às nossas orações, que responde com poder, ou com sua ação poderosa, agindo neste mundo, em favor do seu povo, e para que a sua vontade seja feita. É importante entendermos isso. As nossas orações, elas têm que contemplar a vontade de Deus. As nossas orações devem ter como um objetivo final a vontade do nosso Pai que está nos céus. Assim como Jesus, que quando estava no jardim de Getsêmani, ele pede algo ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não é um pedido que contempla a vontade de Jesus, é um pedido que contempla a vontade do Pai. Ele diz: contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Pois o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou ao 3º dia, que subiu aos céus para estar à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que tomou o livro, pois se achou digno por ter sido morto, tomou o livro dos atos redentivos de Deus para o desenrolar da história da redenção. E quando o seu povo ora, nosso Pai que está nos céus responde. Então nós vemos que, ainda que nesse mundo cheio de caos, cheio de desordem, cheio de destruição, nós vemos que há esperança em meio a tudo isso. E a esperança, ela brota nas orações do povo de Deus. A esperança brota porque o povo de Deus tem um Deus todo-poderoso. E que a história do mundo está em suas mãos. E que a salvação pertence a Ele, ao nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo, ao nosso Deus Trino. Esses trovões, essas vozes, esses relâmpagos, esses terremotos apontam para uma ação de Deus na criação, na terra. E aí nós vamos ver, pois os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, eles se prepararam para tocar as trombetas. Nós vamos ver
o desenrolar de tudo isso, né, até a quarta trombeta. E desse verso 7, né, até o 13, nós vamos ver juízo sobre a terça parte da criação. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Terça parte. Nós vamos ver isso aqui com frequência. É para indicar que há uma ação de Deus que causa juízo na terra, sofrimento na terra, castigo à terra, mas que não total, de forma parcelada. É um juízo com mistura. Não é uma condenação final, mas é um castigo, misturado com graça, com misericórdia, porque não é total. Não é uma destruição total. E aí, nós vamos ver algo aqui que foi queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também toda a erva verde, destruída com gelo, que é aqui apontando a palavra saraiva, para se referir a gelo, fogo e sangue, se referindo a mortes aqui. É um juízo que não é diretamente para os seres humanos, mas é que meio que de tabela, de forma indireta. É um juízo sobre a criação, aqui nessa passagem, se referindo aos elementos naturais da terra, mas não diretamente, mas mesmo assim afetando os seres humanos. E aqui nessa primeira trombeta nós podemos perceber que há um elemento verde aqui. Aponta para a vida vegetal, aponta para um sofrimento diretamente na vegetação. É tudo que se encontra de verde na criação. E aí nós vamos ver na segunda trombeta que o anjo toca uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Então nós vemos as ações de Deus atingindo a criação nos seguintes aspectos. Primeiro, a vegetação de forma geral. Nesse sentido. Aqui nós vimos apontando para o mar agora. O mar no aspecto da água salgada. E aponta para uma destruição nos seres marinhos e que também afeta tudo que está sobre o mar. Acontecimentos que não são de maneira específica como um evento único, catastrófico, eventual, momentâneo, mas é algo que vem acontecendo, que está acontecendo e continuará acontecendo até que Cristo venha. E aí, a próxima trombeta, a terceira trombeta, nos diz que o terceiro anjo que tocou a trombeta caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte
das águas se tornou em absinto. E aí, muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas, apontando para as águas doces. Então, absinto é um elemento, uma substância amargosa, e se referindo talvez para um envenenamento das águas, ou tornando elas impróprias para o consumo, prejudicando todo ser vivente que depende do consumo de água. E aí, na quarta trombeta, nós temos uma destruição afetando os astros do céu. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Os astros dos céus, elementos que Deus deixou para que houvesse iluminação, tanto para o dia como para a noite. Algo que está descrito desde Gênesis, na criação. Então nós vemos aquilo que Deus criou, agora sendo afetados nesse relato. Então nós vemos que com esses acontecimentos haverá uma ausência de luzes no céu e de uma certa forma que afeta também a terra, que afeta os seres terrestres, tanto as demais criaturas como também os seres humanos, nós. E aí, após isto, tem uma palavra final do versículo 13, dizendo: então vi e eu vi uma águia que voando pelo meio do céu, dizia em grande voz. E aqui uma águia, um símbolo falante, e tinha uma mensagem: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes de trombeta, ou da trombeta dos 3 anjos, que ainda tem de tocar. E aqui aponta para questões ainda piores. Então, há esses acontecimentos nesse capítulo 8, tanto se referindo a uma destruição na terra, como também Deus recebendo as orações do seu povo, e Ele respondendo às orações do seu povo, e vindo neste mundo justiça da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então, essa águia voando e falando é um símbolo de que há coisas piores por vir, de acordo com o relato que foi escrito por João. E o que nós podemos aprender até aqui com tudo isso? Primeiro, que a oração é um presente de Deus ao seu povo. Simples, irmãos. Deus nos presenteou com o privilégio, com essa dádiva de podermos falar com Ele e Ele nos atender. Não porque Ele nos deu poder, autoridade de falarmos com Ele e darmos ordens a Ele, e de que Ele faça a nossa vontade. Não. Atendendo às nossas orações, porque nas nossas orações estamos buscando a sua vontade. Até porque o desenrolar desses acontecimentos está sendo feita a vontade de Deus e não a nossa.
E outra coisa que nós podemos entender é que não orar é um desprezo, né, com aquilo que Deus nos deu como um propósito para a sua vontade. De acordo com Mateus capítulo 6, versículo 10, Jesus nos orientou a orar. Antes, no verso 9, ele nos ensina como nos achegarmos diante de Deus, como Pai nosso. E sempre exaltando o nosso Pai. E aí, quando chega no versículo 10, ele fala sobre vi o seu reino. As orações respondidas estão contemplando o cumprimento da vontade de Deus nos aspectos do seu reino. A vontade dele sendo feita na terra como é nos céus. Foi assim que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar. E é sobre isso essa passagem. Outra coisa que nós podemos perceber aqui é a destruição na terra. Eu queria fazer uma pergunta, né? O que causa as destruições da criação de Deus aqui, neste mundo em que vivemos? É uma ação direta de Deus ou as ações humanas na terra? O que causa que nós podemos ver que esse mundo está indo de mal a pior? Que as coisas, ao invés de estarem melhorando, estão piorando? Ou que levaria Deus a trazer juízo e castigo sobre a terra que Ele mesmo criou? Nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17, uma resposta para isso. Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra, por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então nós podemos perceber que a causa da destruição neste mundo, da desordem nesse mundo, e que também é alvo das orações do povo de Deus, é por causa do pecado no mundo. É por causa de que esse mundo está povoado por pecadores. Porque tudo que os homens fazem, sem Deus, piora. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 20, já vimos esse texto, nos diz que a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, não porque ela quer, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem a sujeitou? Quem? Quem tornou essa criação exposta à destruição, a se desintegrar, a se deteriorar? O que tornou a criação vulnerável. Vulnerável por causa da humanidade, por causa do pecado da humanidade. Uma coisa nós podemos ver até aqui, que está determinado por Deus que esse mundo vá de mal a pior, mas por meio dos instrumentos causadores. Não isenta os seres humanos. Os seres humanos são, da criação, os causadores da destruição dela mesma. Então, no mundo que se questiona Deus, que se pergunta onde está Deus, está aqui a resposta. Muitos que hoje procuram levantar uma bandeira
criar um movimento. É inútil tentar proteger essa criação, abafando Deus, ocultando Deus, permanecendo nos seus próprios pecados. Esses movimentos de proteção, ainda que nós estamos vendo boas intenções, mas se isso é a parte de Deus, é inútil. Porque é por causa do pecado no mundo. E se ainda há esperança, é porque no mundo cheio de desordem está a presença ainda, militante do povo de Deus, que intercede, que ora, que clama. E nosso Pai, que está nos céus, juntamente com o Cordeiro, que foi morto e ressuscitou, e o Espírito Santo, agem com relação a esse mundo, trazendo misericórdia, esperança, juízo, trazendo justiça, mas também graça. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, como igreja, a cuidarmos melhor dessa criação, que certamente será restaurada, resgatada também, não somente nós como povo de Deus, mas também essa criação será restaurada e resgatada pela graça de Deus. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, eu te agradeço por esse ensinamento. Nos ajuda, Senhor Deus. Nós pensamos muito sobre viver em um mundo melhor. Mas o que parece é que, por mais esforços que fazem por aí afora, o que nós também, como seu povo, nos esforçamos para manter ordem e cuidado neste mundo, tanto cuidando dos animais, como também das águas, cuidando, Senhor Deus, do sistema deste mundo. Certamente, Senhor Deus, nós temos muitas dificuldades. Nós, querendo ou não, nós criamos situações em que nós somos os responsáveis pela poluição, por muitas desordens que há neste mundo. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a permanecermos firmes. Em meio a tudo isso, estamos firmes, com esperança em Ti, Senhor, porque tudo isso certamente terá um fim. Por mais que haja uma colaboração da parte do Teu povo, para que esse mundo não seja destruído instantaneamente, rapidamente, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus, daqueles que abafam a Ti, negam a Ti, são militantes contra Ti, pregam, ensinam contra Ti, tentam convencer os outros, os crentes, tentam convencê-los de que é melhor viver nesse mundo sem Deus. Tem misericórdia, Senhor Deus, deste povo, assim como o Senhor também teve misericórdia de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.